Olá! Na nossa divulgação neurotológica de hoje, nós iremos conhecer um pouco sobre o peixe Danionella cerebrum, um peixinho minúsculo com apenas 12 milímetros de comprimento, que detém dois recordes incríveis: o menor cérebro conhecido entre os vertebrados e a capacidade de gerar sons de mais de 140 decibéis. Para você ter uma ideia, isso é mais alto do que a buzina de um caminhão. Tá, mas como um animal tão pequeno consegue produzir um som tão alto? Foi exatamente o que instigou a curiosidade de alguns pesquisadores. E, através de experimentos onde eles colocaram grupos desses peixes compostos por 3 ou 4 animais em um aquário, iluminado por uma luz infravermelha, onde, cada vez que um pulso era emitido pelos peixes, começava uma gravação muito precisa que permitia uma análise em câmera lenta da movimentação dos órgãos internos desses bichos. Então, o que eles descobriram, e que já era esperado por eles, é que esses pequenos animais produzem som de uma maneira totalmente diferente da forma que os outros peixes. Basicamente, o mecanismo funciona da seguinte maneira: o Danionella cerebrum possui um par de músculos sônicos extrínsecos, que são, de maneira simplificada, músculos de contração extremamente rápidos. Quando esse músculo se contrai, uma parte da costela, a quinta, é puxada e uma tensão muito forte é gerada na cartilagem. Então, quando essa cartilagem é liberada, ela atinge rapidamente a bexiga natatória desses peixes, o que produz um pulso sonoro muito rápido e breve. E quando o Danionella cerebrum quer produzir uma série de pulsos, ele faz esse mesmo processo, mas de maneira alternada entre os dois lados do corpo. Bem, mas por que esse peixinho tão pequeno veio com esse mecanismo para a produção de som tão alto? Pelo fato dele viver em um ambiente natural com águas turvas e escuras, a espécie precisava de um mecanismo que viabilizasse a interação entre eles. Assim, a produção acústica do Danionella cerebrum foi muito bem desenvolvida, o que possibilitou a comunicação desses peixes. Além disso, sugere-se que o aparato sonoro produzido pelo Danionella cerebrum também é uma característica importante para a reprodução e proliferação dessa espécie, uma vez que seria mais atrativo para as fêmeas ter preferências sexuais por parceiros com a capacidade de alta vocalização. Então, o aparato sonoro do Danionella cerebrum, além de tudo isso, é também característica de um dimorfismo sexual que aparece apenas nos machos maduros que desenvolvem o músculo tambor, a cartilagem e a costela modificada, não se fazendo presente desse modo nas fêmeas dessa espécie. Uma característica de destaque do peixe Danionella é que ele para de crescer o corpo antes do normal, mas os órgãos reprodutivos amadurecem rapidamente. Assim, faz com que ele seja um peixe adulto bem pequeno, que ainda mantém várias características de quando era uma larva, como se fosse um peixe adulto e imaturo. O Danionella cerebrum é especial, porque, apesar de ser um peixe adulto, o crânio dele é tão fino e aberto que o cérebro fica quase exposto, o que permite observar neurônios do cérebro inteiro em funcionamento, em tempo real. Ou seja, conseguimos ver o cérebro agindo exatamente no momento em que o peixe decide produzir um som. O Danionella cerebrum é de extrema importância científica, porque ele revela um mecanismo acústico totalmente novo nos vertebrados e ajuda a entender a evolução da comunicação sonora. Então, quando você ver um peixinho de 12 milímetros fazendo um barulho mais alto que uma britadeira, não está apenas ouvindo o som, está ouvindo o exemplo extremo da adaptação, comunicação e criatividade evolutiva, e ao mesmo tempo um dos mecanismos mais promissores para entendermos como o cérebro gera o comportamento. Então, essa foi a nossa curiosidade científica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.